E vem conferir a crítica do filme Deadpool e Wolverine. E chegou finalmente nos cinemas o filme Deadpool e Wolverine. Filme esse que é um dos filmes mais aguardados do ano. Afinal, Deadpool é um dos heróis que nos últimos anos se tornou muito querido pelos filmes que saíram no cinema, e o Wolverine é um dos personagens mais queridos das Marvel desde a época dos quadrinhos. E óbvio, você ainda tem a volta do Hugh Jackman fazendo o personagem. Antes de eu entrar realmente na crítica, só queria destacar que no vídeo de hoje não vai ter spoiler nenhum sobre o filme. Aqui eu vou falar mais sobre a parte técnica, a parte das atuações, do roteiro, que eu não gostei e gostei nessa parte do filme. Na sexta-feira, aí sim eu vou lançar uma outra crítica com spoiler, onde eu vou falar sobre as participações especiais e ir mais a fundo em alguns pontos do roteiro para poder falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Agora sim a gente pode ir à crítica. E eu queria começar falando sobre a introdução do filme. Uma introdução do filme, na minha opinião, ela é muito importante para você passar o que vai ser o seu filme, qual tom o filme quer mostrar. E por isso eu acho a introdução de Deadpool e Wolverine excelente. Tanto a escolha de como eles fazem a comédia, como eles fazem a ação também. Porque toda a introdução ela é muito bem feita, muito bem filmada e traz dois pontos que são os mais positivos do filme. As sequências de ação, a maioria é muito boa ao longo do filme, e também a comédia. A introdução ela faz muito bem isso. Uma introdução energética e que já te coloca muito bem dentro do filme para te preparar para o que o filme vai ser. Se você termina a introdução do filme esperando um filme sério, realista, porque vai ter o Wolverine, Deadpool, desde a primeira cena, já deixa claro que o filme não é sobre isso. O filme é uma grande homenagem ao todo o universo de super-heróis, ao mesmo tempo que vai ter uma aventura com uma boa comédia despretensiosa. Eu não gostei só por causa do tom que eles dão pro filme. Realmente é uma introdução muito boa. A sequência de ação que tem ali, eu acho muito boa. A música escolhida funciona muito bem. E o Deadpool fazendo suas comédias também é muito boa. E logo depois disso, a gente já tem que falar muito sobre o Wolverine. Afinal, o próprio Deadpool fala na introdução: eu sei que vocês estão aqui não só por causa de mim, mas pelo título, pelo Wolverine. Então, vamos falar um pouco sobre ele, a volta do Hugh Jackman sobre o personagem, e mais do que isso, se a conexão entre os dois em tela, Deadpool e Wolverine acabou funcionando. Pra mim, esse é outro acerto gigantesco do filme. O Hugh Jackman voltar como Wolverine já é um acerto. Desde o seu primeiro filme como Wolverine, lá no X-Men, até hoje, eu acredito que ele foi um acerto. Na época, ele não foi visto como isso pelo seu tamanho, pelo seu sotaque, mas ele acabou se provando um excelente Wolverine, e hoje ele não tem mais nenhuma dúvida sobre isso. Ele é o Wolverine definitivo. E aqui ele volta muito bem, fisicamente, e o humor dele também funciona muito bem. Pra quem gosta de Wolverine, e pra quem gosta dos quadrinhos, ver ele nesse filme é sim um prazer, porque o personagem nos quadrinhos, ele é muito violento, ele fala bastante palavrão, e na época que ele fez os filmes, não era muito certo fazer isso, pela idade do filme que tinha. E aí a partir daqui ele tá mais solto, e a dupla dele com o Wolverine funciona muito bem. Pra mim, a dupla Deadpool e Wolverine funciona muito bem, pelo motivo que o Cable e Wolverine Cable e Deadpool não funcionam no segundo filme. Existe uma dinâmica muito comum de se fazer em roteiro, que é pegar um cara que é muito engraçado e muito divertido e colocar ele com um cara que é muito mais velho, rancoroso. Então o cara mais divertido vai fazer piada com esse cara mais rancoroso o tempo inteiro. Isso é feito desde sempre, desde filmes de dupla policiais. Sempre tem alguém que é mais ranzinza com alguém que é mais brincalhão. E no filme do Deadpool 2, quando colocaram o Deadpool e o Cable, isso acabou não funcionando muito bem, porque as histórias estavam colidindo. Aqui eu acho que já funciona bem melhor. Porque o Deadpool, ele faz piada com tudo, faz piada o tempo inteiro, e isso acaba sendo a essência do personagem, misturado com o Wolverine do Hugh Jackman, que ele não é alguém só carrancudo ao longo do filme. Ele tem aquele humor mais ácido do Wolverine, e isso acaba funcionando muito bem. A dupla funciona muito bem, e a comédia funciona muito bem. Então a comédia dos dois funciona muito bem. Eu não acho que a comédia do filme funciona bem como um todo. Eu acho que a comédia ela é boa, ela acaba sendo funcional pro filme, ela dá momentos muito divertidos,
ainda mais com a metalinguagem do Deadpool brincar com o próprio universo de super-heróis e da Fox, mas eu acho que em alguns momentos a comédia acaba entrando em momentos errados. Alguns momentos mais dramáticos, que a comédia precisava dar uma respirada, eu acho que ela não respira, e isso acaba sendo sim um problema ao longo do filme. As piadas funcionam, mas ao mesmo tempo que elas funcionam, elas tiram alguns momentos que eram um pouco mais reflexivos. Tanto que um dos momentos mais impactantes do Wolverine, o Deadpool não pode estar em tela, porque senão ele iria estragar aquele momento mais dramático. E isso acaba sendo um problema. De novo, os dois juntos funcionam muito bem. A comédia dos dois, de um sempre provocando o outro, funciona muito bem. Mas falar que a comédia funciona o filme inteiro, isso não é uma verdade. Óbvio, comédia é muito pessoal. O que eu acho engraçado, você pode não achar. E comédia varia muito do que a pessoa acha engraçado ou não. Aqui eu acho que vai variar muito também. Tem algumas piadas que pra quem gosta muito do universo super-herói vai funcionar muito bem, e pra quem não conhece vai passar despercebido. Tem algumas piadas mais bobas que funcionam pra algumas pessoas e pra outras não. Então vai variar muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, o Deadpool e o Wolverine junto funcionam muito bem a comédia. O Deadpool tem excelentes tiradas o filme inteiro, mas eu acho que ele tem mais do que ele precisava no filme. Eu diminuiria um pouco e nem todos acabam funcionando. É uma comédia, em alguns momentos eu acho que ela entra no momento errado, mas de modo geral, ele é um filme que sabe trabalhar muito bem o Deadpool, e muito por causa do Ryan Reynolds. Eu tô aqui há muito tempo elogiando o Hugh Jackman como Wolverine, como é muito legal voltar a ver ele vestindo o papel de Wolverine, mas é muito legal ver o Ryan Reynolds voltando como Deadpool. Ryan Reynolds que faz uma piada com ele mesmo e com o universo de super-heróis como um todo. Os dois funcionam muito bem juntos e separados, como atores e também como os personagens, e isso é muito interessante. E já que eu elogiei a parte da ação do filme, também vale destacar um pouco esse lado. O filme tem algumas sequências de ação, algumas são boas, são bem filmadas, bem feitas e fluidas, mas outras não funcionam muito bem. E isso acaba sim sendo um problema, porque a principal ação do filme, a sequência mais grandiosa, não é a última, mas a mais grandiosa, para quem quer ter uma noção, ela não funciona bem. Enquanto em vários momentos, quando Deadpool e Wolverine se enfrentam para ter aquele combate de inimigos, que depois vão virar amigos, a ação até funciona bem, por outro, você acaba percebendo que outras sequências não funcionam também. Essa sequência quase final, ela tem tantos cortes, ela é tão anticlimática, na minha opinião, que perde muito o impacto do filme. O mesmo vale pra Cassandra Nova, que tem uma excelente atriz fazendo ela, mas eu também não acho que a personagem é tão bem trabalhada assim como o filme e o universo merecia. Então o filme acaba tendo esses problemas. A ação é boa, mas ela não é excelente. Nenhuma eu acho que a ação ela é marcante. Nenhuma ação ela é super, que você quer ficar revendo várias vezes. Mas ela funciona como um entretenimento pelo que o filme está prometendo. É uma coisa da comédia. A comédia até funciona em certo ponto, pela surpresa e pelas tiradas rápidas. Mas ela não funciona o filme inteiro. Ela tem seus momentos que ela funciona muito bem, principalmente com o Deadpool e o Wolverine junto. É uma coisa da ação. Tem momentos que a ação é boa, tem momentos que a ação é muito boa. Só que de modo geral, ela não é marcante, que você vai vibrar no cinema. São ações que você mais vai assistir e vai gerar um bom entretenimento por quase 2 horas. E aí a gente chega na parte realmente da história. E vamos ser sinceros, quando você vai assistir Deadpool e Wolverine, e pelo que o filme está se vendendo, já ficou bem claro que a história não é o ponto principal aqui. A história é a reunião dos dois. E o filme deixa bem claro isso desde a sua introdução. A história é uma desculpa para reunir Deadpool e Wolverine juntos. Quando você pensa na história, ela é bem problemática. Ela, na verdade, nem é uma história. Ela é uma história que vai do ponto A ao ponto B. É uma história simples e que não tem nada de grandiosa. E até aí tudo bem, ela não precisa ser a melhor história do mundo, a mais grandiosa. Mas ela poderia ser mais criativa em alguns pontos. Ela poderia ser mais interessante em alguns pontos. A forma como eles resolvem várias situações acabam me incomodando. E aí entra outro problema que eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais evidente quando a gente acabar revendo esse filme. Porque a primeira vez que eu vi o filme, agora que eu tô assistindo no cinema, as participações especiais me empolgou bastante, ver o Deadpool e o Wolverine junto em cena me empolgou bastante, e eles fizeram uma coisa muito boa pra mim que tava no cinema. Ele me colocou de volta no filme. E por que eu falo isso? Porque o filme, ele é muito expositivo. Toda hora alguém para explicar alguma coisa pro outro. E às vezes são coisas que eles acabaram de explicar. Então o filme, ao longo dele, ele acaba ficando um pouco desinteressante. O filme, alguns momentos, ele para explicar um sentimento ou outro, ele acaba explicando uma situação básica ou outra, e eu, como espectador, ficar pensando, lá vem outro personagem explicar alguma coisa. E isso tava me enjoando. E parece que o roteiro sabe disso. Então o que o roteiro faz? Sempre que alguém explica alguma coisa, eles jogam o Deadpool pra fazer uma piada. Se a piada
piada funcionar, tudo bem. Se ela não funciona como ela não funciona em vários momentos, porque o Deadpool faz piada o tempo todo, então nem todas vão funcionar, algumas sequências positivas dá vontade de você pegar o celular. Obviamente você não vai pegar no cinema, mas é só um exemplo de... São cenas que você vê que é uma explicação que tá sendo um pouco repetitiva ou mais do que precisava. E por que eu falo que as participações especiais te colocam de volta no filme? Porque em vários momentos você pensa, bom, essa sequência não tá tão legal assim, tá ficando meio expositiva, tá ficando cansativa, esse ponto do filme tá ficando um pouco arrastado, e aí eles jogam algumas participações especiais que você pensa, que legal, eu tô vendo isso, e aí você foca no filme de novo. É uma coisa dos discursos motivacionais. O filme tá cheio de discurso motivacional em momentos errados, e o roteiro sabe que tá no momento errado. Então ele coloca o Deadpool pra fazer piadas. Então o roteiro, ele meio que sabe que ele tá fazendo muitas coisas que não são interessantes, que não são legais, que não são tão funcionais pro filme. Então o Deadpool acaba sendo uma desculpa de roteiro pra você consertar os erros que você tá criando. Tanto que o filme tem vários furos, e isso não importa nesse caso, porque é um filme de multiverso. Mas mesmo assim, você vê que o filme usa o Deadpool pra brincar sobre isso, sobre explicações, sobre furos de roteiro, sobre participações especiais, sobre realmente discursos motivacionais que entram no momento errado, pra fazer piada com a vilã. E isso é um recurso interessante, mas ao mesmo tempo é covarde, porque é como se você se protegesse. É como se você soubesse que seu roteiro não tá bom, é como se você soubesse que tem vários momentos que não funcionam bem, então você usou um recurso que é o Deadpool pra salvar o seu roteiro que não funciona tão bem em vários momentos. Foi o que eu falei, a ação não é ruim, foi o que eu falei, a comédia não é ruim, mas ao mesmo tempo ela não é a mais marcante do mundo. E se não fosse pelas participações especiais e esses momentos cômicos de Deadpool e Wolverine que acabam carregando o filme, como o título fala, o filme seria até cansativo em vários pontos, como eu achei. E por isso que eu falo que eu tenho muita curiosidade de sair do filme e já querer rever ele. Não porque eu amei o filme, eu tenho curiosidade porque realmente eu queria saber como vai ser uma segunda experiência, já sabendo das piadas e já sabendo das participações especiais. Porque pode ser que quando você reveja o filme, essa parte que te surpreendeu, que te agradou, que você já sabe o que vai acontecer, ela não vai te gerar uma surpresa. E essa parte, que é a parte mais expositiva, deixa o filme até mais chato, e a nota até caia mais do que isso. Então isso gera uma curiosidade, porque a parte do roteiro, o filme não funciona tão bem. E isso realmente, o que faz o filme funcionar são as participações especiais e a excelente química de Deadpool e Wolverine. O filme não é ruim, o filme é divertido e ele é funcional pelo que ele promete, mas de modo geral é inegável que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Até porque foi o que eu falei, a trilha sonora desse filme é excelente. Não a trilha do filme em si, mas as músicas escolhidas acabam encaixando muito bem. E tem uma dupla principal que funciona muito bem, que faz com que o filme seja divertido e vale a pena assistir. Mas é inegável que, de novo, ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Concluindo, Deadpool e Wolverine não engana ninguém, desde o trailer passando pelos posters. Ele é um filme que ele promete um entretenimento mediano que vai funcionar para quem quiser assistir, para quem gosta desse universo. É um filme que ele promete uma comédia boa e ele tem uma boa comédia. Ele promete as sequências de ação que vão gerar entretenimento e não vão ser marcantes, e é isso que ele entrega. Uma dupla principal que vai funcionar bem e funciona. É um filme, como eu falei, mediano, que funciona por quase 2 horas, por mais de 2 horas que o filme tem, e é isso que eu estou esperando. Não é o melhor filme do mundo, não é nem o melhor filme da trilogia do Deadpool, mas ele é um filme que pra mim, que tá assistindo no cinema, funcionou. Não é um filme que eu vou querer ficar revendo toda hora, mas pra 2 horas, pra quem só queria o entretenimento de passar tempo, ele entregou um filme mediano que não é nada mais do que isso. E por isso que eu fecho Deadpool e Wolverine com uma nota 6 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Deadpool e Wolverine? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.